Bom dia! Bom dia, bom dia! Quero agradecer aí a paciência de vocês pela espera. Nós tivemos uns minutos de atraso e agradecer vocês também que estão conosco no primeiro painel. Me deem ok no som. Me escutam? Tá ruim de ouvir? Tá bom de ouvir? Sim? Vamos lá. Nós estamos ao vivo e eu gostaria de dizer para vocês onde vocês estão. Nós estamos ao vivo no YouTube, no canal do Grupo Estúdio. Esse conteúdo vai ficar gravado também. Nós estamos ao vivo também nos canais da XP. E hoje nós teremos conteúdo de hora em hora aqui, nessa mesa redonda. E a ideia é que a gente traga temas de interesses de todos para que a gente possa atender o mercado corporativo do Brasil. Nós temos um papel muito importante como Grupo Estúdio, que é levar serviços inteligentes para as empresas. Nós preservamos a saúde dos empresários, a saúde desse corpo corporativo que nós temos como responsabilidade no Brasil. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. E eu sou Juliana Tescaro, sou sócia do Grupo Estúdio, sou sócia conselheira do grupo, participo de algumas mesas de decisões. A tributária, a gente deixa com esse time técnico, que é fantástico, mas a gente acaba ousando aí em algumas opiniões e participações. E nós temos também o objetivo de trazer para vocês o conteúdo de reforma tributária nesse painel, pensando justamente em como vocês podem atender os seus clientes na ponta. Quero agradecer a presença dos nossos speakers. Nós estamos hoje aqui com o Maurício. Maurício é o nosso head corporativo da área de Tax no Grupo Estúdio, na área Family, né, Maurício? Maurício, formado há mais de 15 anos, atuando na área do direito há mais de 15 anos. Nós temos a Virgínia também na área de Tax, na Ernst Young, né? A Virgínia Pilecamp vem contribuindo com o grupo já há algum tempo, em parceria conosco. Também aí de uma jornada imensa de conteúdo e contribuição em estudos, pesquisas, para que a gente possa ter o assunto tributário discutido. Temos também o Toledo, Altair Antônio Toledo, mais conhecido como Toledo. O Toledo também, ele é um cara que está no segmento desde 1997. Me corrija se eu estiver errada, Toledo. O Toledo também é um especialista na área tributária, Vem aí sócio da área na KPMG, da área responsável pela área tributária na KPMG. E também vem contribuindo com o grupo. A gente tem uma felicidade muito grande de tê-los perto do grupo como um todo. E o Marcelo, responsável por essa turma toda aqui, né, Marcelo? Movimentou a turma, coisa boa. O Marcelo é coordenador da área tributária, da área dentro do Grupo Estúdio. Marcelo, contador, formado há mais de 16 anos no mercado. E também é uma mente inteligente, pensante, de conteúdos aí em desenvolvimento, num P&D diário, de rotina, aí em estudos, né, Marcelo? Quero agradecê-los a participação e o convite por estar aqui. E eu quero começar dando a palavra para o Maurício, para nos contextualizar um pouquinho a respeito desse debate. Com certeza. Me ouvindo, pessoal? Como é que está o som aí? Falar um pouco mais alto resolve ou na mesa lá a correção? Vou trocar aqui. E agora, melhor aqui, pessoal? Maravilha. Então tá bem, bom dia a todos. Grande prazer fazer parte dessa mesa muito bem qualificada, onde a gente quer falar um pouco sobre temas da reforma tributária, né, pessoal? Esse é um tema que há muito tempo a gente vem se debruçando, não só no Grupo Estúdio, mas em todas as principais bancas de debate tributário do Brasil. E ele nos preocupa, mas também é fonte de muitas oportunidades, sem dúvida. E para isso a gente precisa contextualizar, precisa entender bem as oportunidades que advêm da reforma tributária, né? Acho que, assim, primeiramente, entender o objetivo macro que o governo tem com essa reforma tributária que agora está em votação, né? E que a gente tem convicções que, para 1º de janeiro do ano que vem, ela deva já estar em implementação. O primeiro objetivo da reforma tributária é trazer um cenário de maior competitividade para o nosso país, né? Onde a gente consiga fomentar emprego, renda,
rentabilidade e lucratividade dos nossos negócios, com alguns pilares, né? Ampliação da base tributável, trazer mais transparência fiscal, diminuindo uma série de obrigações tributárias que hoje existem, né? E a simplificação através da união de alguns impostos. A gente vai ter alguns reflexos também regionais e sociais, na medida que a gente retira alguns benefícios regionais e que a gente consegue fazer um cashback, uma entrega de parte daquilo que foi arrecadado para o contribuinte de volta para ele, o que diminui as desigualdades sociais que hoje a gente tem no nosso país. Então esse é um cenário, um panorama geral do que a gente quer aqui tratar. A gente quer, na medida do possível, verticalizar o mínimo possível do Tecniquez, já que a gente é operador, nós somos operadores tributários do dia a dia, mas a gente quer trazer o cenário de oportunidades e o entendimento dessa reforma tributária. Acho que essa é a linha geral que nos norteia, né, Ju? Eu quero... Oi? Alô? Quero aproveitar o gancho do Maurício, que contextualiza um pouco do cenário tributário. Quero trazer a palavra para o Marcelo, para que ele nos conte um pouquinho quais são os problemas dessa malha tributária que a gente tem no Brasil. Existe uma discussão para a reforma e a gente entende que essa proposta de reforma ela vem devido aos problemas que a gente enfrenta. Quais são esses problemas, Marcelo? Perfeito. Bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. E um dos sistemas tributários mais complexos hoje no mundo é o sistema tributário brasileiro. Ele, em média, leva uma questão de 1.944 horas para fazer as apurações dos impostos. Nós somos o primeiro no ranking nacional, quanto mais demora para apurar os impostos. A nossa malha tributária é tão complexa que no nosso IVA, chamado hoje, a gente tem mais de 5 impostos referentes à parte de consumo, que eles estão diretamente ligados à parte tanto federal quanto às questões estaduais e municipais. Então é tanta complexidade que a gente tem uma média de 37 novos decretos sendo editados diariamente. Então, esse poder de fazer uma reforma tributária que já vem de anos, não é de agora, a tendência é que simplifique o sistema tributário nacional e com essa simplificação melhore as questões de apuração, torne mais rápido, eficiente, traga também investimentos do exterior. Hoje, países mais envolvidos não conseguem entender a nossa complexidade. Por isso todo mundo fala, vivemos um arcabouço fiscal. Então essa reforma tributária vem para beneficiar, principalmente nessa unificação, tornar mais fácil, mais acessível as questões da unificação dos impostos e trazer um IVA qualificado entre CBS e IBS. Então, quem sabe o nosso sistema tributário, com essa menor complexidade, melhora as questões de infraestrutura do PIB, aumente a economia nos próximos anos. Nós temos também as questões trabalhistas, quem sabe a gente aumente, fomente os trabalhos internos. Então, tudo isso vai vir para unificação, simplificação e também essa carga tributária, só para levar em consideração, não trata só de consumo, essa reforma tributária, trata também de patrimônio. Então, hoje no painel, a gente vai bater muito sobre as questões de consumo e também de patrimônio. Queria dar um resumo geral, pessoal. Marcelo, obrigada pela tua contribuição e a tua fala gera um certo conforto para nós quando a gente fala de reforma, né? A princípio a gente sente medo, né? É natural quando alguma coisa muito grande muda, mas eu vejo como o Marcelo também, com as oportunidades surgindo e a gente tendo um chão enorme aí para trabalhar. Quero deixar aberto para vocês as perguntas. Eu sei que agora a gente começa a entrar um pouquinho mais na proposição do assunto e vão surgir dúvidas e vocês se sintam à vontade para perguntar, tá? Nós estamos com um time técnico de altíssima qualidade, em termos de conhecimento e vivências, e é aqui o lugar para a gente questionar, tá? Quero aproveitar o gancho e levar para a Virgínia, para você nos contar um pouquinho, Virgínia, quais são as proposições, as alterações que estão sendo promovidas com a reforma tributária proposta. Bom, obrigada. É um prazer estar aqui, gente.
as principais proposições, né? Como os meus colegas aqui estavam falando, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, de fato, quando a gente pensa em tributação indireta, tributação sobre o consumo, é a gente conseguir responder uma pergunta muito básica, né? Qual é a carga tributária desse microfone que eu estou falando? Eu tenho 17 anos de indiretos e eu não sei a resposta, porque depende de N fatores. Depende se é importado, se é nacional, depende se é daqui de São Paulo, se veio de Minas Gerais, se veio da Zona Franca de Manaus, se a pessoa que fabricou esse microfone tinha ou não incentivo fiscal. Então, a gente tem uma multiplicidade de situações possíveis que fazem com que ninguém saiba efetivamente qual é a carga tributária do produto A, do serviço B e assim por diante. Então, pensando nisso, e aí muito em linha com o que foi falado aqui, que a ideia é ter uma maior simplificação, uma maior transparência, é que eu entendo que tem 3 pontos principais que a gente tem que destacar aqui como sendo as situações de disrupção na reforma tributária. A primeira delas é padronização de alíquotas. Então, a gente vai ter, em verdade, 3 alíquotas finais. Uma padrão, que tem se dito que é 27%, segundo fontes mais atuais, de 25% a 27%. Teve um documento emitido pelo Ministério da Fazenda que disse que, pelos cálculos deles, isso seria algo em torno de 25% a 27%. Então, essa seria a alíquota padrão, que pode ser reduzida em 60% em alguns casos específicos. Quais são esses casos? Transporte, educação, saúde, enfim, questões que são mais essenciais e mais questões de saúde pública, questões que realmente representem para a sociedade uma necessidade de uma tributação menor. E que podem também vir a ter uma redução a 0, ou seja, então a gente vai ter uma alíquota de 27%, uma reduzida em 60% e outra de 0%. Então, padronização de alíquota, primeiro ponto. Associada à padronização de alíquota, extinção de todo e qualquer incentivo fiscal. Então, todo mundo que hoje tem incentivo fiscal com o Estado A e Estado B, não mais terá esse incentivo, porque ele será revogado até 2033, que é o período onde acaba a transição para o novo sistema. Com isso, a alteração da tributação na origem para a tributação no destino, de modo a gente realmente capturar o que é consumo. Hoje, o ICMS que foi pago para este microfone aqui, ele foi pago no local onde ocorreu a importação ou no local onde está o fabricante deste microfone, né? As pessoas, elas sempre pagam para o local onde elas estão estabelecidas. Sob a nova sistemática, numa tributação sobre o consumo, a gente vai tributar onde o microfone ele está sendo consumido. Então, a gente vai ter que sempre olhar o destinatário daquela transação para conseguir determinar qual é a tributação. Então, tributação na origem para tributação no destino. E como terceiro elemento que eu destaco é a não cumulatividade. Hoje, apesar do nosso sistema, na nossa Constituição, já dizer que muitos tributos são não cumulativos, a gente vê que na prática não é isso exatamente o que acontece. Por quê? Porque o Estado trabalha com o nosso dinheiro de forma a dificultar realmente a devolução desses créditos. A Constituição diz que é não cumulativo, mas vem a lei e dificulta ou então restringe a base de créditos daquele determinado imposto. E a ideia é que a gente elimine esse sistema e passe a verdadeiramente ter em que a gente vai trabalhar realmente com a possibilidade de crédito 100% de tudo aquilo que for efetivamente utilizado na geração de riqueza daquele produto. A única exceção vai ser crédito de bens de uso pessoal. Bens de uso pessoal traz uma certa discussão porque é um conceito um pouco subjetivo, né? O que é uso pessoal? Na fala do API mais recente, ele destacou como exemplo a empresa que adquire um jato particular para levar os executivos de lá para cá. Isso seria uma hipótese, então, em que não haveria possibilidade de crédito. Então, basicamente, são esses os 3 pilares principais da reforma tributária sobre o consumo, que vem a trazer aí grandes novidades para o que a gente está habituado a conviver. Virgínia, aproveitando o segundo ponto que você colocou ali,
Bem brevemente, é uma curiosidade que me surgiu agora e, novamente, deixo à vontade para vocês também questionarem. Quando você fala que, decorrente ao benefício fiscal, as empresas terão até 2033, caso elas sejam beneficiárias hoje, é isso? É isso. Então, assim, a gente vive um sistema, especialmente para SMS, em que as pessoas estão, de fato, alicerçadas em incentivos fiscais. A gente tem empresas que se estabeleceram em estados que não fariam nenhum sentido para elas se não fosse por uma questão meramente fiscal. Tá? Então, assim, as decisões, elas muitas vezes não foram drivadas por uma questão de onde está a demanda, onde está o consumidor, qual é a melhor malha rodoviária, mas sim onde que tem o maior incentivo fiscal. Então, a ideia é justamente acabar com esse sistema de concessão de incentivos fiscais fisco e aquele contribuinte determinado. Então, são termos de acordo que as pessoas firmam para poder usufruir esse incentivo fiscal. Isso vai ser eliminado, só vai ser excepcionado, né, ter uma regra tributária melhor, aquelas situações que já constam hoje no texto da PEC, que está sendo discutida no Senado. Então, com isso, o que vai acontecer também é que as pessoas vão ter que reavaliar as suas decisões no passado, de modo a entender se faz sentido continuar na localidade XPTO, tendo em vista as questões negociais e não mais questões tributárias. Então, é para o sistema tributário nosso ele ser mais neutro para fins de tomada de decisão e optar por fazer investimentos, né? Essa é a neutralidade que se busca, para que as pessoas, de fato, estejam onde estão, porque faz sentido do ponto de vista negocial, e não porque ali eles vão conseguir capturar uma menor carga tributária. É muito legal escutar, gente, muito bom ouvir a Virgínia falando sobre esse ponto, que nos alerta que a reforma tributária, ela não vem só com mudanças tributárias, ela vem dotada de diversas outras mudanças decorrente das alterações que virão pela frente, né? Seja de imediato ou seja lá em 2033. Né? As empresas com certeza estarão olhando para os seus melhores cenários depois desses benefícios, né, estancados. Uma contribuição, Juliana. Ouvem? Me ouvem agora? Sim. Uma contribuição importante, a gente ouviu e ouve ao longo de diversos anos o termo guerra fiscal entre os estados brasileiros, né? Então é um estado na corrida contra o outro para criar benefícios abrindo mão, por exemplo, do ICMS e criando alguns outros benefícios, né? Estados que tradicionalmente abriram mão de tributação são estados mais longínquos dos grandes centros da nossa centrais do Brasil, né? E a gente deixa de ter, então, toda essa questão de discussão entre os estados, essa guerra fiscal que é prejudicial a todos, o estado deixa de arrecadar e a gente não toma uma decisão realmente pautada, como a Virgínia estava falando, na melhor malha logística, onde está o meu cliente. Então, acho que a gente vai trazer um pouco de justiça social tributária também para o país com algumas medidas da reforma. Me chama mais uma atenção aqui, gente. Nós temos uma pergunta que eu já vou te passar o microfone. O Grupo Estúdio, ele é uma empresa preparada para atender aos empresários como um todo, as empresas, o sistema corporativo como um todo. Quando a gente fala de reforma tributária e a gente traz essas mudanças com questões de benefícios fiscais, a gente estuda não apenas o cenário fiscal, nós estudamos os outros cenários, financeiros, investimentos, a questão de funcionários, folha de pagamento, tudo que está envolvido nas decisões dos empresários, a gente tem condições e capacidade de estar contribuindo. Por isso, a gente utiliza tanto o âmbito fiscal como balizador das nossas estratégias. Né? Eu aproveitei para dar esse gancho para vocês irem conhecendo um pouco mais daquilo que a gente tem dentro de casa. Tá? Uma pergunta? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Peterson, eu sou sócio da Ébano Investimentos. É um prazer estar aqui representando o nosso time. Falando um pouco dessa parte da estrutura atual, que existe essa guerra fiscal, né, entre os estados. Na teoria, em alguns casos, ela também promove ali o direcionamento de uma empresa
para uma região menos desenvolvida, e essa empresa ela acaba estimulando o desenvolvimento daquela área, né? Pensando que agora eu vou ter ali uma neutralidade, vocês não acreditam que isso pode gerar também uma concentração das empresas em áreas mais desenvolvidas e deixar, vamos dizer assim, áreas menos desenvolvidas aí cada vez mais abandonadas? O que pode ser feito na visão de vocês aí pelo governo para minimizar os impactos desse efeito, pensando aí a nível de futuro, desenvolvimento futuro? Oi. Se quiser, Eu tô com problemas de microfone hoje, né? Vou ver, o meu tá funcionando ou não tá funcionando? Acho que Eu vou deixar tu falar então, tu já falou menos. Quem sabe cada um dá a sua opinião, né? Eu acho interessante. Só que o meu acho que não tá funcionando, tô estando bem? Não tô estando. O que acontece hoje, o sistema tributário nacional... Alô? O sistema tributário nacional, como próprio falado pela Virgínia, a gente tem diversas alterações no ICMS. Hoje tem ICMS a 17%, tem ICMS a 23% e diversos benefícios fiscais. A tendência, o governo já tem nessa PEC 45/2019, até 50 anos após a reforma, análises prévias para ver se de fato vai ter essa diminuição das empresas nesses locais, se vai ter esse esvaziamento. E outra medida também adotada, além de ter essa diminuição, vai ter outro ponto interessante, como a Virgínia já disse. A partir do momento que você não vai mais tributar e arrecadar onde origem, e sim do destino, pode ser um benefício para o Estado. Então, nos 50 anos, onde vai se pensar como a carga tributária vai ser efetiva, ou se vai ter algum Estado que vai ter menos arrecadação, isso vai ser compensado ao longo do tempo. Já foi pensado nesse modelo, nessa reforma tributária. Existe, inclusive, dentro do texto da reforma tributária, A previsão de um fundo de desenvolvimento regional para essas regiões que possam ter um desinvestimento, por assim dizer, né? Então, na medida que ela deixa uma região longínqua, deixa de ter um benefício fiscal tributário que era interessante para essas empresas lá se manterem, mesmo que tivessem um custo mais alto logístico, por exemplo, a previsão da reforma é que uma parte da carga tributária seja destinada para alguns fundos regionais e, conforme o Marcelo falou, vai ser estudado, né, a transferência desse recurso ou não. Agora, uma outra análise que a gente deve fazer e que a reforma tributária nos traz a pensar é que, na medida que o governo baliza as empresas de uma maneira isonômica, ou seja, tabelando a tributação em território nacional, eu facilito que as regiões se desenvolvam naquilo que elas têm aptidão natural, e não uma aptidão forçada, uma aptidão que não é natural daquela região, né? E que, por óbvio, eu tenho somente em função do benefício tributário. Alguns países mais desenvolvidos que adotam já um modelo DIVA, a gente vê que isso já aconteceu. As regiões trabalhando as suas verdadeiras aptidões, desnecessitando desse fomento estatal, que é a tributação diferenciada ao longo dos estados, né? Acho que assim a gente complementa melhor a pergunta, né? Inteligente tua pergunta, Peterson. Oi, vocês me ouvem? Ouvimos bem, Toledo. Eu vou trazer uma visão um pouco diferente, talvez complementar aqui. Mas antes de mais nada, Juliana, Marcelo, Maurício, muito obrigado pelo convite. E Virgínia, prazer estar aqui contigo também. E sobre a questão do desenvolvimento, dos desenvolvimentos regionais, veja só, a gente tem uma visão já muito estruturada de que quem paga imposto é a empresa, né? Então, né, todo mundo pensa, não, a empresa está lá porque ela vai pagar menos imposto. E do jeito que o nosso sistema tributário está construído, de fato, no final do dia, é mais ou menos isso, né? Quando a gente vai para um modelo, e aí pegando o exemplo da Virgínia aqui do microfone, quanto tem de imposto nesse microfone? Se eu sei que o microfone custa 100 e eu pago 25 ou 27 de imposto, eu vou pagar então 127 por esse produto, eu vou ficar atento a um eventual benefício, porque esse eventual benefício tem que chegar para o consumidor, né? Hoje a gente não tem essa visão. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, considerando que no regime atual o imposto é pago onde o produto é fabricado, né? Então o Estado tem ali um poder muito grande de dizer, olha, indústria X, Y, Z, venha para cá que eu não vou te cobrar, eu vou te dar um crédito presumido, eu vou te dar um benefício. Então,
a atração de investimentos ela se dá basicamente por incentivo fiscal. Já só repetindo o que já foi bastante esclarecido aqui. Agora, o que eu acho que muda, né? Com a nova regra, não adianta você querer atrair a empresa com incentivo, porque você não tem isso na mão. Né? Então, você tem que atrair consumidores, porque onde tiver mais consumidor, tem mais arrecadação, em tese, pelo menos. Né? Então, como é que eu atraio o consumidor? Não, mas para atrair consumidor, eu preciso trazer emprego. Para trazer emprego, eu preciso trazer indústria. Para trazer indústria, eu preciso oferecer coisas que não são benefício fiscal. Então, o que eu vou começar a oferecer? E aqui eu sou esperançoso a gente criar um ciclo virtuoso, que é o quê? Para atrair uma empresa, eu vou oferecer infraestrutura melhor. Eu vou oferecer mão de obra mais qualificada. Eu vou oferecer condições de negócio, talvez financiamento. Então, a gente começa a olhar por um ângulo em que eu não estou mais oferecendo um benefício fiscal pobre, eu estou oferecendo uma outra coisa que, de fato, faz mais sentido. Uma logística melhor, né, uma estrutura de porto melhor, e isso se volta para investimento também. Então, eu concordo contigo quando você fala que tem um risco grande de haver uma centralização, é verdade. Por outro lado, eu acho que os estados vão ter que trabalhar nessas outras questões para não deixar centralizar. E tem um terceiro ponto aí que eu acho que também tem que ser considerado, que assim, a gente imagina-se ou espera-se que tenha como resultado de todos esses anos de benefícios fiscais uma formação de muita mão de obra nesses centros fora de São Paulo e Rio. Né? Então, eu tenho muitos clientes na Bahia, muitos clientes no Ceará, no Nordeste de forma geral, que formaram ali muita mão de obra. E a gente está enfrentando, não sei se em todos os setores, mas eu acompanho em vários setores, uma escassez muito grande de mão de obra. Então não adianta o cara vir para São Paulo com a fábrica dele se a mão de obra não está aqui, se ela está lá em, sei lá, em Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo. Então também tem essa questão que eu acho que vai impactar, que você vai ter tentar manter nos lugares onde estão por conta da mão de obra. Então tem todo um contexto que eu acho que vai gerar um ciclo positivo, diferente do que a gente tem atualmente. Esperamos. Muito bom, né, gente? É muito bom ouvir o lado positivo da reforma, né? E o desenvolvimento inteligente que o Toledo acabou de nos trazer é algo assim que realmente traz uma esperança, né, para o assunto como um todo. A Virgínia quer contribuir? Não, dizer na verdade que eu concordo. Eu acho que a gente tem que ter em mente que esse texto da reforma tributária traz como um dos princípios, por exemplo, a defesa ao meio ambiente. Então, a reforma tributária ela tem uma pegada ESG. Então, até sob esse viés, eu acho que as empresas vão começar a rever as suas posições dentro desse contexto e pensando também, não só no E, mas também no S, né? Muito em linha do que o Toledo acabou de dizer. A gente espera, sim, que a reforma tributária vai trazer movimentação de empresa para lá e para cá, mas será que todo mundo vai sair abandonando os seus parques industriais já construídos? Muito em linha do que o Toledo falou, né? Então, eu acho que, assim, muita coisa vai mudar, com certeza, e eu acho que para o bem, porque, como bem pontuado pelo Toledo, é isso que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa de investimentos e não de incentivo fiscal. Então, eu também tenho esse viés esperançoso aí dessa discussão. Eu quero aproveitar, o Toledo nos trouxe uma visão que centraliza um pouco até o raciocínio da pessoa física, tá, Toledo? Vocês vão me entender. A pessoa jurídica, ela tem uma dor. É a dor do investimento, é a dor da continuidade, né? É a dor do que ela pode fazer com que o produto dela tenha uma saída maior, com um preço melhor. Isso tem tudo a ver com a questão tributária. Mas na pessoa física também existe uma dor, né? Do quanto pagar, da condição de conquistar, né? Ou até da oferta da mão de obra, que também tem a ver com o próprio desenvolvimento. E eu tenho uma curiosidade em saber um pouco mais do IVA. Onde é que o IVA entra, o que é o IVA, e onde que o IVA linka o consumidor com o criador do produto, o vendedor, a empresa como um todo? Então, a ideia do IVA, né, é que
em cada etapa da cadeia, você pague ou você recolha o imposto sobre aquele valor que foi agregado ao produto. Então, imagina que você compra uma matéria-prima por 100, então aquele 100 já foi tributado até aquela etapa. Aí você agrega mão de obra, tecnologia, etc., margem de lucro e vai vender por 150. A empresa que está fazendo a venda por 150, ela vai pagar então o imposto sobre os 50, quer dizer, os 100 que eu comprei versus os 150 que eu vendi, eu pago o imposto sobre a diferença. Então, a ideia do IVA é isso, é que eu sempre vou pagando em cada uma das etapas somente o imposto sobre aquilo que foi agregado. Mas no final do dia, né, pelo menos nos sistemas de IVA, todos que a gente conhece, quem paga o tributo sempre é lá na ponta quem está consumindo. Então, no Brasil a gente não tem essa visão, né? Então, mas se você vai para, sei lá, Estados Unidos, por exemplo, você chega numa loja, vai comprar um produto, está o preço lá $100. Tu vai pagar, tu vai dar uma nota de $100 e vai voltar, faltando $8 aqui, ou $7 aqui, né? Que é o imposto. Então, lá você paga separadamente. Se aqui a gente chegasse numa loja de carro, e aí, Virgínia, eu vou arriscar dar um número aqui, porque a gente não sabe, né, dadas tudo que você explicou aqui, quanto tem de imposto, mas você vai comprar um carro que está no preço da loja ali 200 mil. Se esse carro, se a gente conseguisse enxergar quanto é preço do carro, quanto é imposto, a gente chegaria lá, R$100 mil ou R$110 mil o preço do carro, 90 mil de imposto. Poxa, mas eu tenho que pagar 90 mil de imposto para comprar esse carro, né? A gente começa a ter uma consciência, e aí é na pessoa física, na população, um pouco maior. Mas espera aí, para onde vai esse dinheiro? Né? Como é que esse dinheiro é aplicado? Por que eu pago tanto? Né? Porque a gente fala assim, a alíquota hoje de imposto é, sei lá, 18 de ICMS. Isso todo mundo, 17, 18, todo mundo sabe. Primeiro, é por dentro. Né? A Virgínia já explicou que na regra nova isso é por fora. Né? Então, quando ele é por dentro, ele é mais de 20, não é 18, né? É 20 e poucos por cento. Aí você tem PIS e COFINS, mais 9 e pouco por cento, que por dentro vai para uns 11. Aí você tem IPI. Quando a gente soma isso aqui, 20 e poucos, mais 11, 30 e poucos, mais 10, sei lá, 15 de IPI, chega em quase 50%. Mas é quase 50% do final. Então, quando a gente olha, se fosse o valor isolado do carro e do imposto, seria 100 mil do carro e, sei lá, 70, 80 mil do imposto. Então, quando a gente começar a enxergar isso no dia a dia, e esse talvez é um outro lado bom, né, da reforma, a gente começa a ter um pouco mais de consciência. Fala, espera aí, eu estou pagando imposto demais sobre tudo que eu consumo. Então, quando a gente fala aqui, países desenvolvidos, por exemplo, cobram, sei lá, 50% de imposto de renda, e no Brasil é no máximo 27%, é verdade. Só que lá nos países desenvolvidos, você paga menos imposto sobre o consumo, você tem mais serviços como educação, saúde, segurança em retorno. Então, no final do dia, se a gente pagasse 50% de imposto de renda na pessoa física, né, e pagasse 7% sobre o que a gente consome, talvez seria uma troca mais inteligente. Porque quando a gente começar a olhar e botar na ponta do lápis, na nossa planilha de orçamento mensal, quanto a gente gasta de imposto sobre o que a gente consome, a gente vai perceber que é um valor bastante significativo. Então, acho que essa consciência a gente precisa adquirir, e essa consciência, e o IVA vai facilitar a gente começar a entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Você acha então, Toledo, que o IVA ele vai aproximar o consumidor dos empresários? Eu acho que vai, desculpem. E tem uma outra questão do IVA que eu acabei esquecendo de comentar também, que é o seguinte. Vamos lá, quando a gente fala outro dia eu estava com o Maílson da Nóbrega numa discussão sobre esse tema, e ele estava dizendo, não, porque no Brasil, de fato, tem que tributar serviço, porque quem consome serviço é o rico, etc. Vejam bem, a gente tem uma classe média, o pessoal acha que o Brasil é rico e pobre, não é verdade, né? Tem a grande concentração é classe média, e aí se divide em média, alta e baixa. Para o rico, tanto faz se você vai tributar educação e saúde. Ele não está nem aí, ele não é o filho do rico, nem estuda no Brasil. Para o cara da classe média alta, vai impactar? Vai, mas um pouco menos. Quem vai ser realmente impactado é a classe média baixa. Né? E, de novo, eu volto com o meu argumento. Não é a escola que paga o imposto. Se você tem um filho na escola particular, a partir do momento que o IVA for implantado e você enxergar que a mensalidade da escola é, sei lá, 5 mil e você vai pagar outros 3 mil de imposto, pô, eu estou pagando imposto sobre um negócio que o governo deveria me fornecer gratuitamente, dado toda a arrecadação que existe. Quer dizer, eu estou pagando
Eu estou pagando a escola, que eu deveria ter de graça, e além de pagar a escola, eu ainda pago imposto sobre a escola, né? Que somos nós. Então, eu acho que nesse ponto aproxima, porque aí você começa a ter uma conversa mais, peraí, mas não é a empresa que tem que pagar o imposto, né? Eu não tenho que criticar que a escola não paga imposto, mas se a escola paga imposto, quem paga imposto sou eu. Então, eu acho que a gente tem uma sinergia melhor. Mais uma vez, a gente percebe o teu link em relação ao IVA com o desenvolvimento do todo. Um desenvolvimento inteligente no todo, no raciocínio de quem consome, no raciocínio de quem cria, né? Quero aproveitar, nós tínhamos uma pergunta aqui. A joia. Aqui, acho que ali primeiro, já volto em ti. Dá licença. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Queria fazer uma pergunta aqui. Vocês devem ter visto aí, recentemente, o impostômetro bateu 2 trilhões e foi um pouquinho mais cedo esse ano, né? Isso, para mim, está claro que a carga tributária está aumentando, né? A pergunta é nesse sentido. Com esse ajuste, obviamente, vai sair um pouco daqui, um vai pagar um pouco menos, outro vai pagar um pouco mais, mas a carga vai diminuir? Porque, assim, na visão que a gente tem, o imposto sobre serviço ele vai ser repassado. O empresário não vai reduzir a margem dele, ele vai repassar, né? E a questão é, se no final, somando o que vai aumentar, o que vai diminuir, se a carga como um todo vai diminuir, porque eu acho que esse que é o grande ponto, né? Assim, pelo menos na minha visão. Essa era a minha próxima pergunta, que eu ia metralhar vocês aqui. No bom sentido, para a gente trazer a provocação. Boa provocação. Vamos para a pergunta ou vamos... Vamos discorrer, de repente o Maurício junto com... Não, acho que é tópico, né, a gente falar sobre esse aumento real ou não da carga tributária, né? Primeiro, a gente precisa no Brasil uma reforma tributária que é bastante densa. Ela trata diversos temas ao mesmo tempo. E neste momento a reforma tributária está falando na unificação de tributos e simplificação da arrecadação. Uma coisa em consequência da outra, né? Diminuição de obrigações, maior transparência e unificação dos impostos. Isso ainda não diz respeito diretamente a uma redução de carga tributária. Indiretamente, a gente pode e deve ter uma redução, lá pelo que o Marcelo já falou, inclusive, diminui o número de obrigações acessórias, facilito a contratação, desenvolvo determinadas regiões, isso pode me acarretar uma redução. Escopo, está previsto na legislação uma redução de alíquotas agora? A resposta é não. E em alguns casos, inclusive, a gente pode ter um efeito contrário, né? Porque muito embora não esteja consignado no texto da lei o aumento de algumas cargas tributárias, no que tange, por exemplo, a patrimônio, a doação, a causa-mortes, a inventário, que é o ITCMD ou ITCD ou até ITD ao longo dos estados, a gente sim deve ter um balizamento para cima. Os estados que cobram menos hoje, 1, 2, 3, 4%, devem chegar ao teto de 8%, e a gente vai trabalhar com uma progressividade das alíquotas dentro dos estados, né? Ou seja, quem tem mais patrimônio para doar, transferir, para herdar, vai ter uma sobretaxação, uma taxação mais alta, né? E ainda com a possibilidade de uma regulação do Senado para que a gente aumente um pouco mais essa carga tributária em cima de heranças, em cima de doação, e o governo vem sinalizando bastante esse aumento em cima de patrimônios, né? O Toledo até falou um pouco, né, que poderia ser mais inteligente, inclusive a gente ter algum aumento na arrecadação da pessoa física quando a gente tivesse uma diminuição lá nos impostos das empresas, né? E com isso, uma redução do custo como um todo da população. Mas, de regra, neste momento a gente não tem uma previsão objetiva dessa redução em alíquotas. O ITCD deve ficar mais caro. A gente tem uma previsão para que os municípios passem a reavaliar imóveis bienalmente ou trienalmente para fins de IPTU também. E uma previsão ainda que é do IS, que é o imposto seletivo, que deve ser criado para desestimulação de alguns produtos, né? Produtos que sejam nocivos ao meio ambiente, à saúde, né? E aí a gente volta até para o que a gente falou há pouco aqui, para a questão de consumo consciente. Inclusive, países que já destacam a carga tributária, o contribuinte consegue optar por aquilo que tenha um benefício tributário ou um custo menor para ele. E produtos que o governo não quer estimular, também deverá ter uma taxação nova ou extra.
Acho que te respondo assim. Essa questão depois ele vai voltar na questão do ITCMD, porque essa é longa, mas eu queria voltar um pouquinho na tua pergunta, falando um pouquinho de carga tributária. Então, nada diferente do que o Maurício falou, a proposta é que seja neutra, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: para que a reforma seja neutra, para que a gente mantenha a mesma arrecadação, e aí você falou dos 2 trilhões e pouco ali, dos 2 trilhões do impostômetro, tem que acontecer o seguinte: indústria vai reduzir, tá certo? Serviço vai aumentar, isso está claro, agro e serviço são os setores que vão pagar mais e a indústria vai pagar menos. Então, também isso acho que não é nenhuma novidade, mas tem que ser equilibrado. O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: em tese, nós vamos ter, então, um aumento do preço de serviço, como você já tinha pontuado. A minha expectativa aqui como consumidor, não como especialista tributário, é que daqui 10 anos, quando eu for numa loja, ou daqui 3 anos, em 2027, quando já tiver a CBS valendo, né, eu posso chegar na loja e pagar um pouco menos pelo carro, por exemplo, do que eu pago hoje. Né? Então, assim, se isso acontecer, se essa redução da tributação na indústria chegar no preço final, a gente também pode ter um ciclo de aumento de consumo, e aí isso, logicamente, traz mais investimento e assim por diante. Então, logicamente, o serviço vai ser penalizado, né? Embora alguns serviços aí como hotelaria, aviação, etc., tenham uma redução, mas em geral o serviço vai pagar uma conta maior, mas em contrapartida a gente deve ter uma redução no preço final de produtos industrializados. Toledo, voltando, falando um pouquinho de prazo, de tempo, nós temos uma data para isso acontecer? Nós temos uma baliza de quando isso vai acontecer na nossa vida real? Né? Temos, e vai ser um desafio dos grandes, porque vai haver um período de transição que vai durar 8 anos. Então, durante 8 anos, a gente vai ter a coexistência do sistema atual, que a gente já tem, a gente já sabe qual é o caos, mais o sistema novo. Tudo isso vai iniciar em 2026. Então, em 2026, vai haver uma alíquota teste de 1%, sendo que 0,1% é IBS, que é estadual e municipal, e 0,9% é CBS, que é federal. Em 2027, PIS e COFINS e IPI, tal qual a gente conhece hoje, vão ser extintos, vai virar 0%. Vai entrar no lugar a CBS já na alíquota definitiva, né, na alíquota da carga tributária final dela. Em 2027 também vai entrar o imposto seletivo para fazer as vezes do IPI, né, que o Maurício tinha já explicado, do imposto seletivo. Em 2029, ICMS e ISS passarão a sofrer reduções de 10% ao ano, até chegar em 2032 com 60% do que a gente tem hoje, e em 2033 eles zeram. Na medida em que eles forem diminuindo, a gente vai testando a alíquota do IBS para substituir a arrecadação desses tributos. Então, na medida em que a gente vai ter essa redução de 10%, a gente vai ter um aumento no IBS, também gradual ali por ano, para fazer jus à neutralidade da carga tributária. Então, significa dizer que as empresas elas vão ter que duplicar os sistemas delas, porque hoje elas têm um sistema operacional, um ERP, que opera um sistema tributário, vai ter que operar um segundo, né, até 2033. Eu brinco que depois disso eu vou me aposentar, vai ser o fim da minha carreira, gente. É isso. Queria fazer um complemento na palavra da Virgínia. A gente sempre fala em unificação, simplificação, mas imagina no período de transição a complexidade.
em vez de facilitar no primeiro momento, a gente vai ter mais horas a serem trabalhadas. Porque no período de transição, a gente vai passar muito mais tempo apurando novos impostos. Vai ter uma época ali que a gente vai ter 7 impostos em vez de 5, como a gente tem hoje. Então, essa complexidade no período de transição vai ser bem maior, pessoal. Antes de melhorar, vai piorar um pouco. Bom, vou aproveitar, então. Temos? Vamos para a próxima pergunta. Bom dia. A gente tem com essa reforma uma expectativa, né, do aumento do serviço e da redução, né, da indústria, dos impostos como um todo. Historicamente, o Brasil ele tem a empregabilidade sendo realizada por serviço, né, não pela indústria. Então, de que forma? Existe alguma contramedida? De que forma que isso não vai impactar negativamente a inflação? Né? Como que vai ser feito esse controle ou a expectativa é, de fato, que a gente, historicamente, como já é, né, mantenha o Brasil como um país de juros altos? Né? Como que a gente consegue alinhar isso com a ideia do controle, né, da inflação, da redução da inflação média anual? Essa discussão dos serviços, ela é de fato um ponto que sempre é trazido à tona nas discussões envolvendo a reforma tributária. Mas a gente tem que pensar que talvez o impacto não seja tão grande quanto aquele que a gente espera no fim do dia. Primeiro porque nas situações em que o prestador de serviço está no meio da cadeia de valor, ou seja, quando ele está prestando um serviço para alguém que precisa daquele serviço, é uma empresa, essa empresa vai poder tomar o crédito do aumento da carga, vamos colocar dessa forma. Então, hoje, uma empresa, eu sou a EY, eu presto serviço de consultoria para a Pfizer, tá? O valor de imposto que está no meu documento fiscal não é crédito para a Pfizer hoje. Com a reforma tributária, espera-se que seja. Então, ainda que, de fato, eu vou ter que repassar mais imposto para a Pfizer, porque aumentou a minha carga tributária, o custo da Pfizer não aumentou. Porque ele vai poder tomar crédito daquele aumento e, aliás, ele vai tomar crédito de um valor que antes ele não tinha direito a. Então, em operações B2B, o aumento da carga tributária do imposto deveria ser neutro, porque é uma questão de, em tese, tá? Não é em toda a situação, mas deveria ser um mero repasse. O Simples Nacional, que é onde hoje a maioria dos nossos prestadores de serviços estão enquadrados, ele vai ser mantido na reforma tributária, com a possibilidade da pessoa enquadrada no Simples poder optar se ela se mantém no Simples tal qual funciona hoje, ou se ela se mantém no Simples para efeitos de todos os tributos, menos o IBS e a CBS, que daí passariam a ser não cumulativos. Ou seja, para fins de imposto de renda, para fins de encargo sobre folha, ele se mantém no Simples, mas somente para a tributação sobre consumo, ele vai para a regra geral das empresas não cumulativas. É interessante ele fazer esse movimento se ele estiver no meio da cadeia, né? Porque daí, mais uma vez, ele repassa imposto para quem está sendo atendido por ele. O que a gente vai ter efetivamente de grandes impactos de serviço são os serviços que são prestados para pessoas físicas. Então, é o cabeleireiro, é a manicure, é o serviço, agora não me vem nenhum outro, de massagem, segurança e etc. Para os grandes gargalos, que são educação e saúde, a PEC 45 já traz uma redução, um alívio de carga, justamente já pensando, né, nessa situação. Até em linha com o comentado pelo Toledo, né, gente? Se a gente tiver um aumento na mensalidade escolar, o que vai acontecer? As pessoas vão tirar os filhos da escola particular e as pessoas vão colocar os filhos da escola pública. O Estado tem condições de receber essas pessoas? Mesma coisa a saúde. Se o plano de saúde está muito caro, eu vou para o SUS. E o SUS vai ter que dar conta? Então, assim, são questões muito estruturantes, né, que a gente está falando. Então, infelizmente, eu não consigo te responder em relação à inflação. Mas eu queria trazer essa questão de que, sim, a gente vai ter um aumento nos serviços, mas talvez não seja o impacto tal qual a gente espera, porque, mais uma vez, mais de 90% das pessoas
enquadradas prestadoras de serviços do Simples Nacional, e isso vai estar mantido. Em operações B2B, haverá uma neutralidade. A gente vai realmente sofrer o impacto no exemplo da segurança que a gente estava falando, que daí vem o ponto do Toledo muito bem colocado. São serviços que o Estado deveria estar provendo. E na medida em que eu sei quanto que eu pago de imposto sobre todas as situações, inclusive sobre esses serviços, vai gerar no brasileiro de 2033 uma maior compreensão do que é cidadania fiscal. Então, as pessoas vão reivindicar os seus direitos, a gente vai ser mais consciente tanto dos nossos deveres como dos nossos direitos. É o que se espera. A discussão é longa e é muito bom a gente raciocinar juntos. Temos aí 10 anos pela frente, com muitas mudanças, muito trabalho. Eu também vou me aposentar, eu acho. Mas eu acredito também que tem toda uma melhora, né, numa condição geral. Eu quero aproveitar, vou levar a pergunta para o Marcelo, e acho que é uma curiosidade de todos, sobre a Zona Franca de Manaus. Para nós, a gente tem um acesso a respeito de algumas informações, mas ele ainda é muito nebuloso, né? O que vai acontecer de fato ali, Marcelo? Perfeito. A Zona Franca de Manaus hoje já tem os benefícios bem incidentes naquela região. Zona Franca de Manaus, área de livre comércio, e a tendência, já tem um decreto antes, que vai até 2032. E a tendência é que seja renovado e os benefícios se permaneçam. Tá? A única exceção hoje, falado sobre a guerra fiscal dos estados, ainda pensa-se na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus sempre teve esses incentivos, ela tem uma alíquota bem mais reduzida e a tendência ainda é que permaneça esses movimentos para a Zona Franca de Manaus, devido a toda a capacidade econômica e industrial daquela região. Então, mesmo até 2032 já tem o decreto firmado, não vai ter mudança nenhuma e acredita-se que permaneça depois de 2032. Se novas empresas vão para aquela Zona Franca. Um dos pontos principais que até a Virgínia e o Toledo falaram muito bem sobre a guerra fiscal dos estados, não ter a questão de, você não tem vínculo naquele estado nenhum, mas de fato você só está lá por causa dos benefícios tributários. Muitas vezes a gente tem que analisar a cadeia como um todo. Mesmo um benefício tributário seja vantajoso, mas a parte de frete, a parte de consumo, será que de fato vale a pena tu ir para lá? E outra questão importante, a maioria dos incentivos fiscais dessa região são voltados para indústrias. Então a gente tem que analisar muito nesse sentido. A gente faz diversos trabalhos no Grupo Estúdio que a gente analisa a carga tributária de cada um dos elos. E a gente faz esses movimentos hoje por causa dos benefícios tributários incidentes. E muitas das vezes a gente para e pensa, olha, na Zona Franca de Manaus não é mais vantagem para você. Porque todo o teu elo sobre frete, hoje como é que você faz toda a arrecadação e teus consumidores estão na região sul, isso vai aumentar para você. Você pode ter um benefício de margem de impostos, mas será que teu benefício na ponta é vantajoso? Isso que tem que pensar bem. A Zona Franca, não sei para vocês, mas ela traz essa nebulosidade, né? O quanto isso nos afeta diretamente, né? Em termos de aumento de carga, diminuição de carga, né? Para os empresários, como que a gente pode orientar, né? Quem é de determinados ramos, serviços ou não, produtos ou não, importação ou não, como que isso afeta diretamente, né? Eu acho que existe aí uma curiosidade nesse sentido, né? Aproveitando que nós falamos um pouquinho sobre um cronograma que se estende lá em 2033, existe alguma orientação específica para essa transição? Toledo, Virgínia, Maurício? Olha, o que eu vejo, Ju? Eu acho que é um momento importante para a gente estar próximo do empresário, próximo dos nossos clientes e analisando em conjunto no dia a dia. A gente, nesse momento de debate, nem poderia, a gente não tem a pretensão de ser exauriente, de terminar com o assunto e dizer com certeza que a gente tem redução aqui ou aumento acolá. O que a gente precisa fazer é um acompanhamento de ano a ano, semestre a semestre, muito próximo com os nossos clientes, para a gente conseguir antever
de que forma que ele vai se prejudicar ou se beneficiar com essa reforma e planejar todas as estratégias cabíveis para eles, né? O Marcelo falou bem, a gente costuma analisar diversas empresas ao longo do ano inteiro no Grupo Estúdio, fazendo planejamento para diversas regiões do país. Nem sempre as regiões que são fomentadas tributariamente são regiões que decisivamente vão ser as melhores, né? Então, eu acho que é um ponto de aproximação, acho que é um ponto de conexão, momento para a gente estar revisitando planejamentos, olhares e concepções que a gente já tinha, porque daqui para frente elas podem ser bruscamente modificadas. E Toledo, o que você diria para o empresário hoje, se ele te consultasse imediatamente por uma questão da reforma? Ele está lá com a cabeça cheia, preocupado, né, pensando que, de repente, as coisas podem mudar muito, a ponto dele mudar toda a empresa, né? O Maurício trouxe aqui uma circunstância que não apenas a questão tributária muda, mas ele muda. A empresa muda. De ano em ano a empresa muda, o produto muda, os funcionários mudam. Nem sempre a gente tem a mesma cadeia de consumo voltada para aquilo. Então, existe toda uma mudança acontecendo. E eu acho que essa é a grande dor dele em relação à reforma tributária, né? Bom, Juliana, eu acho que a gente recebe essas consultas recorrentemente, né? Então, se é um empresário que está decidindo fazer um investimento, né, e já foi bastante falado aqui, o investimento ele tem que se sustentar por si, né? Quer dizer, pela cadeia logística, pela cadeia de fornecimento, pela mão de obra, etc. Não pode depender do incentivo. Porque aquele investimento, se você fizer tomar uma decisão de botar uma planta em determinado lugar só por conta do incentivo fiscal, ela tem vida curta. Então, o primeiro conselho é esse. Na decisão de investimento é olhar para todos os outros aspectos fora o tributário. Bom, fora isso, a gente vai caminhar para um modelo, e isso a gente percebe muito fora do Brasil, aqui não é comum. Quando você vai negociar o preço de alguma coisa, se você pedir uma proposta de trabalho para o Grupo Estúdio, ou para a UI, ou para a KPMG, a gente vai entregar uma proposta dizendo, olha, esse serviço vai te custar, sei lá, 80 mil reais. Tá bom, você vai lá no final do mês e pagar 80 mil reais. Dentro do 80 mil eu já embuti os meus impostos. Então, assim, o padrão no Brasil é a gente negociar sempre preço fechado. Esse padrão vai mudar. Não só vai mudar, como tem que mudar imediatamente, porque à medida que a gente vai começar a ter mudança na carga tributária, em especial do serviço, eu preciso deixar muito claro para o meu cliente qual é o meu preço do serviço, separado dos impostos. Então, esse é um outro ponto que eu tenho recomendado aos clientes, que passem a negociar os preços, seja de compra, seja de venda, líquido de impostos. Porque à medida que a carga tributária for se alterando, você não tem impacto no teu negócio. Você vai repassar ou vai receber o repasse apenas daquilo que vai aumentar ou reduzir a carga tributária. Então, essa é uma mudança também que vai acontecer na prática, que eu vejo que vai acontecer, que os preços passarão a ser negociados líquido de impostos, como é nos países mais desenvolvidos. Legal. E a gente vai ter outros impactos em termos de impostos, Toledo? O que você acha? A gente vai ter muitos outros impactos. O Maurício já falou aí do ITCMD, né, Maurício? Vamos lá. O nosso sonho, não como consultores, porque do jeito que tá bom para a gente ganhar dinheiro, né, Virgínia, Maurício? Mas como cidadãos, o nosso sonho é que a gente tivesse uma reforma tributária ainda mais ampla, que falasse de renda, que falasse de consumo, que falasse de propriedade. O que nós estamos tendo é uma reforma de consumo que resolveu dar um espetáculo em propriedade, né? Então, a reforma falou do ITCMD, vai ter um aumento de ITCMD, isso é certo. Acho que ontem, inclusive, saiu uma notícia, eu tenho acompanhado, eu faço parte do Conselho de Boas Práticas Tributárias do Estado do Rio Grande do Sul, e eu tenho acompanhado pelas estatísticas que tem aumentado a arrecadação do ITCMD, porque quem pode antecipar a sucessão vai antecipar para pegar a regra atual, isso é fato. Então, muda o ITCMD, muda o IPVA. O IPVA muda para tributar aeronave, barco, né, embarcações, barcos aquáticas, né? O meu barco, Maurício, eu botei uns anzolzinhos que é de pesca, né? Então, esse eu não vou, o barco de pesca tá fora, né? E também a gente tem mudança no IPTU, né? E fala assim, mas IPTU é relevante? É óbvio que é relevante, porque se o prefeito tem a caneta para aumentar ou reduzir a base,
o aumento de carga virá. Então, fora a questão do consumo já bastante debatida, a gente tem IPCMD, IPVA e o IPTU. E no caso do IPVA ainda tem uma progressividade em função do impacto ambiental, né? Então, um carro, por exemplo, motor V6, V8 gasolina vai pagar mais IPVA do que um carro híbrido, né? Então, a gente tem essas mudanças. Fora isso, a proposta que foi aprovada na Câmara, ela ainda traz uma definição de que a reforma do imposto de renda tem que ser encaminhada em até 180 dias. Né? Então, a gente também vai caminhar aí para uma reforma de imposto de renda que já começou aí falando de, fora da PEC, mas já começou falando de fundos, tributação de fundos exclusivos, impacta vocês diretamente, né? Acho que traz até mais oportunidade para vocês aí, porque o dinheiro sai um pouco dos fundos fechados, talvez para os fundos abertos, mas enfim. E também, surpreendentemente, a gente tem desculpa aqui, Juliana, voltar um pouquinho, mas a gente está falando de uma PEC que foi aprovada na Câmara com uma super votação, né? Incrivelmente foi muito favorável a votação. Ela seguiu para o Senado e no Senado ela já recebeu 90 emendas. Uma delas, surpreendentemente, fala de tributação de grandes fortunas. Também diz que agora não lembro se é o executivo, ou, enfim, o projeto de lei que vai tributar grandes fortunas tem que ser encaminhado em até 180 dias. Então, pessoal, nós vamos ter uma movimentação grande nesse tema aí de grandes fortunas. Os clientes de vocês que são, né, de grandes fortunas vão se movimentar aí nos próximos meses. Então, é isso, não é só de consumo, né? Também traz de propriedade, também fala de renda, mas, logicamente, o grande impacto aqui é sobre o consumo. Uma grande oportunidade para estarmos ainda mais perto, mais próximos dos clientes, seja ele empresário ou não. Né? A reforma ela vem num quesito geral e abrange todos. Né? Todos. Mais alguma pergunta? Quero agradecer o pessoal que está em casa ou não em casa, no trabalho também. Né? Estamos ao vivo aqui. Nós temos mais uma pergunta. E esse conteúdo vai ficar gravado, lembrando mais uma vez, né? Apesar da gente consumir aqui com muita vivacidade, acaba que alguma coisa escapa, então a gente tem o conteúdo gravado, se alguém quiser consultá-lo novamente. Meu nome é Luiz e a questão é a seguinte, com grandes empresários e grandes fortunas, normalmente eles acabam criando holdings patrimoniais justamente para conseguir diminuir a carga tributária quando é feito a transição de herança e patrimônio. Essa reforma vai acabar impactando diretamente também nesses custos, nesses impostos que são pagos hoje pelas holdings? Eu começo respondendo. Estão me ouvindo ou não? Baixo, ruim, agora sim? Bom, eu começo respondendo, depois os colegas quiserem complementar. Luiz, a estruturação através de holdings, né, inclusive vai ser um tema amanhã, a gente vai estar falando só sobre isso. Mas essa estrutura, ela é sempre bem-vinda e a gente tem visto uma movimentação do mercado, uma aderência bastante grande nesse último semestre, inclusive, nessa movimentação patrimonial, na antecipação dos efeitos de sucessão. E a holding, sim, ela tem um benefício bastante vantajoso em diversos casos. Ela não é um tipo de planejamento que serve para todo e qualquer patrimônio, para todo e qualquer empresário, mas em ativos imobilizados, por exemplo, a gente vê um grande benefício no que tange a sucessão, no que tange a administração, inclusive profissionalizando essa administração. Então, além de alguns benefícios tributários quando comparado com a pessoa física ou quando comparado com uma pessoa jurídica que não é especializada na gestão desses ativos, sim, ela tem um benefício e esse benefício até então a gente não vê nada na reforma que vá revogá-lo ou que vá diminuí-lo, né? Uma questão bastante importante também dentro do tema das holdings é a questão da distribuição de dividendos, que já foi e tem sido objeto da reforma tributária, essa tributação sobre os dividendos, sobre a lucratividade da empresa. E desde 1994 a gente não tinha no país nenhuma tributação em cima dessas distribuições. Isso é também ponto da reforma tributária, que ainda será votado, e a gente poderá ter alguma tributação em cima das pessoas físicas quando recebem as suas distribuições de resultados. E aí, no caso de eu ter uma pessoa jurídica controladora,
é algo que pode dissuadir essa tributação ainda de uma forma legalizada, tá? Então é algo que a gente vem vendo das movimentações de reforma. Então, acredito que a ferramenta, sim, é vista com bons olhos, além de profissionalizar as famílias e os empreendedores, né? Tá. E, aliás, Maurício, só complementando aqui, concordo com o que você colocou, mas a questão da renda em particular é interessante porque a PEC, o texto aprovado na Câmara, dizia que o projeto de lei do imposto de renda seria encaminhado em até 180 dias. Essa emenda está lá, esse texto continua lá. Mas no Senado teve uma emenda já prevendo a tributação dos dividendos nessa PEC. Então, assim, vamos lá. Para tributar dividendo não precisa de PEC, né? PEC é uma emenda constitucional, não precisa ser constitucional. Pode ser numa lei ordinária. Mas recebeu uma emenda no Senado prevendo uma tributação de 5% a 15% dos dividendos. Com detalhe, né? Quando a gente olha para o projeto anterior, que era o projeto lá do Paulo Guedes, que era o PL 2337, ele falava em tributação de dividendos a uma alíquota de 15%, mas, por outro lado, havia uma redução da alíquota da pessoa jurídica. Nesse texto que foi inserido agora na PEC, não tem nenhuma redução de pessoa jurídica, não. Ele começa com uma alíquota progressiva que começa em 5%, vai até 15%, a depender do valor, mas não tem nenhuma redução da jurídica. Ou seja, se eventualmente acontecer, né, a tragédia de ser aprovado como está, né? Claro, isso volta para a Câmara ainda, etc., mas se aprovado como está a emenda proposta, nós vamos acordar no ano que vem uma tributação de 34% da jurídica mais 15% de dividendos, ou seja, nós vamos a 40 e poucos por cento de tributação de lucro, que é impensável. Muito bom. Só um complemento também, nesse ponto que o próprio Toledo falou, tem uma emenda que foi falada no Senado agora sobre o IGF. E o IGF vai afetar diretamente grandes fortunas. E lá na PEC 110 de 2019 já estava falando sobre essa questão de grandes fortunas. E o que estava sendo tratado lá na questão? Era 1%, de 0,5% a 1% sobre o patrimônio acima de 10 milhões na pessoa física. Então imagina, hoje a gente já paga IPVA por causa do carro, hoje a gente já paga IPTU por causa do imóvel, a gente vai pagar IGF porque a gente tem um patrimônio maior de 10 milhões na pessoa física. E isso voltou para o texto recentemente por causa do Senado. Então a gente está tendo várias reformas no meio do processo que estão impactando diretamente as questões de patrimônio. Então tudo isso a gente tem que estar em voga e analisar caso a caso, porque a partir do momento que a gente tem uma holding, ela protege os patrimônios, não estão mais na pessoa física, você consegue fazer uma antecipação na sucessão e pagar uma carga tributária bem menor do que o ter o patrimônio ainda na pessoa física. É por isso que a gente vai se aposentar nos próximos 10 anos, né, Virgínia? Pessoal, eu preciso encaminhar o nosso debate para o fim. Espero que a gente tenha conseguido contribuir para vocês aí um pouco desse cenário que a gente já vive, né, dentro do Grupo Estúdio. Quero agradecer o Maurício, a Virgínia, o Toledo, o Marcelo, com a excelente contribuição, não só técnica, mas também contextualizada aí das suas vivências, né? Quero agradecer a atenção de todos vocês, dizer para vocês e para o pessoal que está no YouTube que nós teremos aqui debates de meia hora, 15 minutos, pessoal, ou meia hora? De 15 em 15 minutos nós teremos novos debates e todos eles vão vir com muito conteúdo bom para a gente poder aproveitar, tá? Fiquem à vontade, agradeço mais uma vez. Obrigada aos speakers com esse grande momento que nós tivemos aqui. Até a próxima.